Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Nelson, professor de Química, e hoje nós vamos começar a tratar para os alunos do segundo ano a atomística, né? A matéria nova que contempla as habilidades do segundo bimestre. A primeira, inclusive, ela é muito importante que vocês prestem atenção na aula e entendam, porque ela vai ser muito usada até o final do terceiro bimestre, praticamente. Então, a aula de hoje é fundamental. Algumas coisas são retomadas do primeiro ano, mas é uma introdução necessária para que vocês possam aprender e entender para o conteúdo que vai continuar e vai seguir nas próximas aulas. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar, vamos entender o conceito do que é átomo, tá? É um conceito antigo que vem lá desde a Grécia Antiga, né? A palavra átomo em si significa indivisível. A de sem, não, e tomos, divisão, né? Então é sem divisão. Isso é claro que é um conceito que vem lá da Grécia, uma coisa muito antiga. Hoje nós sabemos que o átomo a gente consegue dividir. Mas o que seria átomo, né? Átomo é a unidade fundamental da matéria, tá? É a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ou seja, imagina a gente tendo um zoom e conseguindo diminuir qualquer coisa, qualquer matéria, qualquer substância que a gente tenha. E vai aproximando, 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 aproximando. Vai chegar uma hora que chegaria no átomo, ou seja, aquele tijolinho, aquela parte bem pequenininha que formaria todas as coisas, seja ela a unha do dedão do seu pé, até a menor formiguinha, o menor vírus, menor bactéria, até a maior estrela que existe no universo. Tudo é feito de átomos. Átomos e elementos químicos, que a gente vai ver que é a tabela periódica, todos eles são átomos, são formados, né? E formam tudo que existe no universo, sem exceção, ok? Bom, partículas subatômicas. O que são isso? Antigamente, eles achavam que o átomo não tinha nenhuma divisão. Mas com o passar do tempo, dos estudos, a partir do século XIX principalmente, eles começaram a perceber com os novos modelos atômicos que, na verdade, os átomos eles são divisíveis. E como que eles chegaram nisso? Bom, eles perceberam e aí eles viram que o átomo era basicamente dividido em duas partes: o núcleo e a eletrosfera, tá? E a eletrosfera. Então vamos entender. Imagina, esse conceito foi dado por Rutherford e Bohr, né? No final do século XIX, século XX, começo do século XX, tá? Então pensa muito, é muito parecido com o sistema solar, que nós temos o Sol no meio e os planetas girando em torno dele. O núcleo, como é que funciona? O núcleo, ele tem duas partículas lá. O próton, tá? E os nêutrons, tá? Então, lá dentro do núcleo, no meio do átomo, ele tem o próton e o nêutron. O próton é uma partícula bem pesada, né? Muito densa, com carga positiva. Então, sempre que você pensar em próton, pense em carga positiva. Próton é o positivo. Então, uma dica para vocês, para facilitar vocês, é próton começa com P, positivo começa com P. Então ajuda muito. Positivo, positivo, tá? Próton, positivo, tá? Fique bem claro isso, tá? Segundo, nêutron. Muita gente vê esse ne aqui e acha que é negativo, mas nêutron te lembra neutro, tá? É uma partícula sem carga, carga nula. Tanto é que a gente representa a carga do nêutron como um zero. Por que o zero? Porque o zero não é nem positivo nem negativo, ele é neutro, ele é
carga zero, carga nula. Então, no núcleo, temos os prótons e os nêutrons, a carga positiva e o sem carga, né? O neutro, carga neutra. E em volta dele, girando do lado de fora, no lugar que a gente chama de eletrosfera, nós temos os elétrons. Esses sim possuem carga negativa, tá? Sem carga. E o mais importante, o elétron te lembra até a palavra eletricidade, tá? Por quê? Porque na verdade a eletricidade é, na verdade, o caminho que o elétron faz. O elétron está sempre em movimento. Então, há um fluxo de elétrons, tá, na eletricidade. Então, quando estudaram eletricidade, eles notaram que é elétron que estaria lá ocorrendo. Então, na verdade, elétron tem carga negativa e ele é a única partícula do átomo que se movimenta, tá? E isso é muito importante. Ele está na eletrosfera. Bom, e uma coisa que eu só queria relacionar com vocês, que é muito importante para os próximos slides, é o seguinte: a massa do elétron é 1836 vezes menor que a massa do próton. Ou seja, um elétron do lado do próton, ele tem um tamanho, uma massa desprezível. Imagina vocês, vou dar um exemplo maior para ficar mais claro. Imagine vocês tendo 1836 tijolos empilhados. Um monte de tijolos. Tudo junto, um bloco. E do lado desses 1836 tijolos, eu ponho um único tijolo. Aí compara o tamanho e a massa. Tipo, se eu pegar esse tijolo e pôr numa balança e depois pôr aqueles 1836, a diferença é tão grande, que não vai ser esse um tijolo que vai fazer diferença. Isso vale por... Agora imagine uma coisa muito pequena, o próton. Imagine uma coisa infinitamente menor, uma coisa quase 2.000 vezes menor, o elétron. Então, para a massa do átomo, a massa do elétron é desprezível, não conta. E aqui nós temos um átomo, uma representação de um átomo, né? Que nós temos aqui no meio núcleo, que tem o próton positivo, o nêutron, carga neutra, né? Zero. E em volta, em movimento, claro que fora de escala, né? Nós temos os elétrons, tá? Basicamente é isso, tá? Continuando. E aí, nós temos que entender um conceito muito simples até, que a gente fala que o átomo pode ter carga. Como assim? É basicamente assim. O átomo tem prótons, nêutrons e elétrons, correto? A quantidade de elétrons e a quantidade de prótons, basicamente, sempre no átomo vai ser igual. Ou seja, se eu tiver 5 prótons, eu vou ter 5 elétrons, tá? Isso, né, de ter igualdade, nós falamos que o átomo é um átomo neutro. Basicamente, todos os átomos que você olha na tabela periódica, eles são neutros. Hidrogênio, sódio, ferro, cloro, o que você quiser pensar, são átomos neutros, porque eles possuem a mesma quantidade de cargas positivas e as mesmas quantidades de carga negativa, a mesma quantidade de prótons, igual a quantidade de elétrons. Mas existem casos muito importantes que nós vamos estudar com o tempo, quando entrarmos em tabela periódica e ligações químicas, que são os átomos positivos. O que é um átomo positivo? Um átomo positivo, que a gente chama de cátion, tá? Cátion, você escolhe, é um átomo onde ele possui mais prótons do que elétrons. Ou seja, ele tem mais partículas positivas do que partículas negativas. Imagina eu ter 5 prótons e 4 elétrons. Então eu tenho um positivo a mais. Então é uma carga positiva.
Então esse átomo, por ter mais prótons, ele é um átomo positivo, é o cátion, tá? Só que, no entanto, a gente tem que entender o seguinte, o próton sempre vai estar no núcleo. E o núcleo, a última vez que o homem mexeu no núcleo para tirar um átomo, tirar um próton, ele fez uma bomba atômica. Então, na verdade, os átomos fazem de perder, de ganhar, ficar com mais próton o tempo todo. Só que, na verdade, não é o núcleo que a gente resolve. Não é o núcleo que a gente mexe. A gente sempre vai tirar ou pôr elétron. O elétron na eletrosfera a gente consegue mudar facilmente. Tanto é que é assim que acontecem as ligações químicas, é assim que formam as substâncias. Então, no caso de um átomo positivo, significa que ele vai perder o negativo, ele vai perder elétron. Se ele perde o elétron, ele vai ter mais próton, concorda? Tá, é muito simples. E a representação é assim, ó. Aqui em cima dele, eu vou ter o sinal de mais. Esse mais significa que o quê? Que eu vou ter mais um próton do que o elétron. O mais 2 significa o quê? Eu vou ter mais 2 prótons do que o elétron. Mas não significa que você ganhou 2 prótons. Significa que você perdeu 2 elétrons. Então, o mais ao contrário, o mais que a gente é acostumado a pensar em soma, a gente tem que pensar em subtração. Tem que pensar ao contrário, que a gente perdeu elétrons. E do mesmo jeito que pode acontecer o contrário, nós temos os átomos negativos, os nossos chamados ânions. E o que são esses ânions? Os ânions são os átomos que possuem mais elétrons, mais negativos, do que prótons, os positivos. E ao contrário do cátion, eles ganham elétrons. Vêm elétrons para eles. Se ganham elétrons, significa que a eletrosfera vai possuir mais elétrons. Então a representação é o menos aqui em cima. Ele tem um elétron a mais, 2 elétrons a mais, 3 elétrons a mais. Então a parte de cátion, você tem que tomar cuidado que é o contrário do que você estuda. O mais 2 não significa que é mais 2 elétrons. Significa que é 2 prótons a mais, mas em compensação ele perde elétron. Você nunca mexe no próton, nunca mexe no próton. Você perde elétron. E o menos 3 significa que você ganha elétron. Ok, ok? Vamos continuar então para poder fazer exercícios. Ó, nomenclaturas importantes. Ó, para você entender. Se a gente usar uma tabela periódica, você vai ver que vai ter o número em cima e o número embaixo. O número, um dos números, é o nosso chamado número atômico. O que é o número atômico? É exatamente a mesma coisa, é igual e nunca vai ser mudado isso, que é, na verdade, número atômico é a mesma coisa, é sinônimo de número de prótons que possui o átomo, número de prótons que existe no núcleo do átomo, tá? Isso é tão importante porque eu gosto de falar para os meus alunos que o número atômico é o RG do átomo. Cada átomo possui uma quantidade exatamente igual, sem alterar, de prótons no núcleo. O hidrogênio sempre vai ter um próton lá. Oxigênio sempre vai ter 6, aliás, 8, sempre vai ter 8. Então, o número atômico sempre será o mesmo. Se eu tiver um hidrogênio aqui e um hidrogênio lá no Sol, ele vai ser a mesma substância. É por isso que a gente fala que é o RG do átomo. E falou em número atômico, nós temos que pensar em próton, tá? E é uma maneira de facilitar para você achar na tabela periódica. A tabela periódica foi construída baseada nesses conceitos, tá? Que a gente vai falar mais para frente. E o número de massa, que eu represento pela letra A, e eu sei se ele falar o número atômico, a gente representa por Z, tá? É a soma de todas as partículas presentes no átomo, ou seja,
Número de massa é o número de próton, mais o número de nêutrons, mais o número de elétrons. Mas você lembra que eu falei para vocês ali atrás que a massa do elétron a gente pode considerar desprezível? É tão considerada desprezível que o número de massa, a gente fala que a massa dele é zero, é desprezível. Por conta disso, a gente cancela o elétron e nós vamos ter que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então, a massa do átomo vai sempre estar focada no seu núcleo. As partículas do núcleo basicamente dão a massa do átomo, tá? Guarda assim que fica até mais fácil de você entender. Alguns livros, em vez de pôr próton aqui, eles colocam número atômico, mas lembra, número atômico e número de prótons é a mesma coisa, tá? E por isso que na tabela periódica temos a representação. Tem um elemento aqui que eu chamei de X e vai ter em cima, normalmente é o número de massa, embaixo o número atômico. Mas vale lembrar que, como a massa é o próton mais o nêutron e o número atômico é só o próton, o que isso significa? Significa que sempre o número maior que tiver lá vai ser o número de massa. Então, algumas tabelas periódicas escrevem ao contrário. Mas você vai perceber, sempre olha para o número maior, número de massa, número menor, número atômico, ok? Bom, entendendo tudo isso, vamos para um exercício, tá? O exercício, eu te dei aqui 3 exemplos e a gente vai escrever nele a quantidade de cada coisa. Bom, temos aqui o bromo, o 80 em cima e o 35 embaixo. Como eu falei para vocês, o número maior sempre é o número de massa. Afinal de contas, o número de massa, que é representado por A, tem a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Então, o A, no nosso caso, vai ser 80, tá? O outro número, que é o número menor, é o número atômico, tá? Sempre assim, tá? Às vezes o 35 podia estar em cima e 80 embaixo, mas isso não influencia. Se você guardar que o número maior é o número atômico, tá? Bom, agora vamos lá. Eu quero saber o número de prótons, nêutrons e elétrons nesse caso. Próton, se você guardou o que eu falei, próton sempre é a mesma coisa que número atômico. Então é 35. Número atômico 35, prótons 35. O nêutron. O nêutron com o próton tem que dar o número de massa. Então, uma dica para vocês. Para achar o N, basta eu pegar o número de massa e tirar do número de prótons. Tá? Aí vai dar o valor. Tá? Ou se você preferir, eu tenho 35 para chegar no 80, eu terei o valor que vai dar 45. Tá? E aí nós temos o número de elétrons. O número de elétrons você tem que olhar também se ele tem carga ou não. Quando não aparece nada aqui em cima, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. É um átomo neutro, é um átomo sem carga. Se ele tiver um -2, é um átomo negativo, ou seja, um ânion. Se ele tem um mais aqui, significa que ele é um átomo positivo. Então, nesse caso, o E vai ser igual ao P. Ou seja, ou a cargas negativas vai ser igual a carga positiva. Ou seja, vai ser, nesse caso, 35. E antes de continuar, eu queria que vocês olhassem para esse 35 e olhassem a nossa amiguinha aqui, tabela periódica, tá? Reparem que a tabela periódica, ela segue o número aqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses números aqui, que vai até o 118 por enquanto, são os números atômicos, ou seja, o número de prótons que cada elemento tem. O bromo não é 35? Então, se você olhar a casinha 35, você vai ver que nós vamos ter o bromo. Então,
existem exercícios que eles poderiam, em vez de chamar de bromo, tá? Eles tirariam aqui o BR e falariam, o elemento X. Aí depois que você faz isso aqui, ele pergunta para você o seguinte, que elemento que é esse? Vai ter uma tabela periódica do teu lado. Você viu que era 35 o número atômico? Você vai lá na tabela, procura o número 35 e você vai achar nesse caso, o bromo, tá? Lembrando sempre que você olha para o número de prótons, número atômico. Vamos para o A. Agora para a letra B. Quanto vale o A? A número de massa é o número maior. Tem o 32 e 16. O número maior é o 32. O número atômico é o número de prótons, é o número menor, 16. Prótons e número atômico é o mesmo valor, sempre, né? Então, no nosso caso, vai ser 16. O nêutron, se você já pegou a manha, você vai sempre fazer o número maior menos o número menor, que no nosso caso também dá 16, coincidentemente, 32 menos 16. Agora aqui o número de elétrons. O número de elétrons, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer da seguinte maneira. Se fosse um átomo nêutron, se não tivesse esse menos 2 aqui, seria 16 também, certo? Próton igual a elétron. Mas tem o menos 2. O que significa esse menos 2? O menos 2 significa que o átomo ganhou elétron. Nesse caso, ele ganhou 2. Então, lembra a minha dica lá atrás? O menos é o contrário da matemática. Ele não é que ele significa que ele tem 2 elétrons a mais, tá? Se ele tem 2 elétrons a mais, eu vou ter aqui mais 2. Lembre-se sempre, nunca mexa no próton, tá? Sempre no elétron. 16 mais 2, 18. Muito bem. Agora nós vamos fazer com o alumínio. E se você olhar aqui na tabela periódica, o 16, o elemento 16 da tabela periódica, é o nosso enxofre, tá? E aqui, já pegaram a manha, né? Número de massa 27, número atômico 12. O número de prótons é sempre igual ao Z, número atômico, então é 12. O número de nêutrons sempre vai ser o número de massa menos o número atômico, que vai dar 15. E o número de elétrons, lembra a dica, né? Você põe o número atômico e olha lá, é mais 3. Mais 3 não significa, significa que ele tem 3 prótons a mais que elétron. Mas ninguém mexe em próton no núcleo, você mexe no elétron. Então, o mais 3 significa que ele perdeu 3 elétrons. Aqui, ele ganhou 2 elétrons. Aqui, ele perdeu 3 elétrons. Perder menos, se lembra, subtração. Então, tome cuidado. A operação é ao contrário do que vocês estão acostumados à matemática. O mais, na verdade, significa que ele perde elétron. E o menos significa que ele ganha elétron, tá? Então, 12 menos 3, 9, tá? E se você olhar na tabela periódica, você vai reparar que o elemento 12 da tabela periódica, tá? O da 12, eu devo ter marcado errado aqui, provavelmente eu não vi direito, né? Mas na verdade o alumínio, né? A gafe do professor, que vergonha, né? É o elemento 13, tá? Então, na verdade, vamos alterar aqui 13, 13, 13, 27 menos 13 vai dar 14. Na verdade, aqui mantém, só que aqui é 13, aqui vai dar 10. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Errei na hora de digitar ali, na hora de fazer a apresentação. Então, alumínio é o elemento 13. Então, isso é regra sempre. A tabela periódica é baseada nos números atômicos, tá? Número de prótons de cada um. Bom,
Gente, eu espero que vocês tenham entendido a aula. Daqui vai ter a aula no Zoom, né, no aplicativo Zoom, que a gente vai discutir e eu vou reexplicar esse conteúdo, usando inclusive essa mesma apresentação. E, para encerrar, nós estamos num momento difícil de quarentena, né? Eu não posso deixar de encerrar essa aula, né? E lembrando que eu estou sempre disposto a ajudar vocês para resolver as atividades em WhatsApp e afins, né? Que vocês vão acabar mandando no Classroom. Mas para encerrar, eu quero desejar lembrar nesse momento difícil e com uma linda frase para vocês entenderem e guardarem. Vocês sempre devem ser igual um próton, ou seja, todos nós devemos ser sempre positivos, positivos em relação às coisas, tá? E com essa linda frase de química eu encerro a minha aula. Obrigado e valeu!